começarmos a nossa longa jornada, e na verdade é uma primeira jornada de muitas em que vamos, como já foi dito a vocês naquele processo de seleção, né? Nós estamos hoje inaugurando o grupo Lacanianos, que é o grupo de estudos de psicanálise da clínica Biopsique. E esse curso, na verdade, nada mais é do que um pontapé inicial, né? O primeiro momento para nós darmos perenidade, continuidade ao estudo sistemático da psicanálise, ao estudo da teoria psicanalítica, mas baseada na obra de Jacques Lacan, né? Então, por isso mesmo ficou bem claro que o grupo se chama Lacanianos, para que não haja nenhuma dúvida em relação à nossa filiação, digamos assim, nesse estudo da psicanálise. Esse nosso curso inicial, ele vai ser muito mais baseado sobre uma história da cultura onde surge a psicanálise do que estudo sistemático da psicanálise propriamente dita, né? Nós não vamos nos aprofundar no estudo de textos de Freud, de textos de Lacan, mas vamos nos aprofundar um pouco no estudo do universo cultural em que esses dois pilares dentro da psicanálise eles desenvolveram essa obra. E para isso eu escolhi duas cidades, né, que são as cidades de Freud e de Lacan, para nós começarmos. Ou seja, nós vamos falar muito sobre Viena. Na segunda etapa, a partir da terceira aula, vamos falar bastante sobre Paris, porque nós vamos entender de onde que esses dois pensadores, esses dois psicanalistas surgiram. Porque eu imagino que vocês sabem que eles não surgiram do nada, né? Normalmente tem essa impressão, quando fala assim, o inconsciente, então Freud foi o descobridor, tem gente que diz até o inventor do inconsciente, e nós sabemos que a história não é bem assim, embora também seja assim. Há uma série de nuances que nós vamos tentar entender, né? Ao longo do curso, então, eu vou dar algumas ideias de leituras complementares. Naturalmente, a gente não vai conseguir dar conta da cultura de Viena, na verdade, do século XIX ao século XX, em algumas poucas horas de discussão, mas há uma larga literatura, que depois eu vou mostrar para vocês, uma imensa literatura sobre isso, e afirmo a vocês que são livros e textos extremamente interessantes e agradáveis, de uma leitura muito agradável. E a gente dá uma outra dimensão à psicanálise. Quando nós começamos a estudar dessa forma, nós damos uma outra dimensão, porque a psicanálise também é parte da cultura, né? Normalmente a gente pega muita psicanálise pelo aspecto da clínica, parece uma técnica aplicada, quando na verdade a psicanálise sempre se desenvolveu par e passo e em integração com a cultura do que havia de mais interessante nessas duas cidades. Em Viena, fim de século, existe uma expressão que se fala Viena, fin de siècle, em francês, e essa expressão, ela, de certa forma, revelava um pouco do que existia na Belle Époque, também outra expressão francesa que era usada nessa época, né? Por causa dos movimentos modernistas, as transformações culturais que existiam naquele momento. E Viena, certamente, era, junto com Paris, eram os dois grandes centros da Belle Époque. Outros também, como Bruxelas, Barcelona, etc. Foram cidades que marcaram uma certa época na cultura da virada do século, mas naturalmente vamos falar muito mais de Viena, porque é onde surge a psicanálise, onde surge Sigmund Freud, né? Por que eu coloquei na marcha de Johann Strauss filho, né? A gente começar aqui? Foi por acaso, eu me lembrei disso aqui agora, mas tinha digamos assim, uma fundamentação, algo que vai nos ajudar a fundamentar esse nosso trajeto no estudo da psicanálise, do estudo da cultura de onde surge a psicanálise. Porque Johann Strauss, ele era um compositor de operetas e de valsas, ligeiras, que de certa forma caracterizava uma Viena, que é a Viena de onde nós vamos começar, e depois vamos terminar com uma outra Viena completamente diferente, e nós vamos falar um pouco sobre essa transformação de Viena em 3 décadas, né, que
que passou de uma cidade que era uma cidade de uma cultura conservadora, estável, para uma cidade de ebulição, em todos os aspectos, ebulição social, cultural, filosófica, artística, etc., para nós chegarmos então em Mahler e Schoenberg e outros tipos de música que vão nos ajudar a fazer a trilha sonora do nosso curso, né? Então vamos sair das operetas e das valsas do período dos Habsburgos e vamos chegar a Viena, já no início do século XX, que era uma cidade de extrema efervescência cultural, que guardava uma certa tensão entre aquele passado Habsburgo e a inovação a partir de então. Então, é um pouco disso que vamos falar. Vocês sabem que Freud nasce, na verdade, onde hoje é a República Tcheca, uma pequena cidade nesse lugar, mas ele vai para Viena aos 4 anos de idade. E Freud vai viver em Viena dos 4 anos de idade até os 83 anos de idade, né? Ele nunca teve se mudado dessa cidade. Apenas aos 83, ele vai para 82, ele vai para Londres, onde ele morre um ano depois. Então, Viena e Freud são... eles estão em uma perpétua interação, mas em uma tensão também perpétua. É muito interessante isso, porque, de certa forma, a relação de Freud com Viena nos revela um pouco as transformações pelas quais Viena passou, né, naquele período, né? Então, o que era Viena nesse período? Quem é esse senhor? Então, Franz Joseph ou Francisco José, né? Viena de Freud só pode ser entendida a partir desse senhor. Quem foi Franz Joseph ou Francisco José? Nas histórias de princesas, etc., ele está sempre presente, né? Porque ele foi o imperador Habsburgo, que era casado com a princesa Isabel, que era Cici. Todo mundo já ouviu falar de Cici, né? Pois é. Então, é interessante porque se criou um imaginário de uma Viena, Habsburgo, em que era uma cidade de aristocracia, de pessoas brancas que não trabalhavam, viviam no ócio, né? Com um código moral e um código social extremamente rígido, em que eles conseguiam fazer uma espécie de um balanço entre a cortesia aristocrática e o regime mais tirânico e um regime de força, que era o regime dos Habsburgos, em que, por incrível que pareça, ficou a imagem de uma vida idílica e maravilhosa, porque os Habsburgos tinham uma grande corte em Viena, em que se ouvia o quê? As operetas, as valsas de Strauss, etc. Isso, de certa forma, é interessante para nós entendermos o conteúdo do manifesto, aquilo que vamos falar depois com Freud, quando nós falamos sobre a interpretação dos sonhos, aquilo que existia como conteúdo manifesto e conteúdo latente da própria sociedade de Viena, né? Ou seja, Freud, ele emerge, ele nasce, ele cresce dentro de um universo em que muitas coisas eram recalcadas, como na psicanálise, ou seja, muitas coisas faziam parte de uma espécie de um inconsciente social e que não era revelado. O que era revelado era uma sociedade organizada, estável, desde 1848, vou explicar já para vocês por que 1848, mas estável, em que as classes sociais estavam bem delimitadas, mas que alguma coisa já demonstrava que por debaixo daquela imagem, daquele imaginário de uma sociedade perfeita, as coisas, os dragões, os demônios já começavam a entrar em ebulição para emergir como transformando aquilo que era um conteúdo latente no conteúdo manifesto, né? Aquela visão dos sonhos. Muito bem. Franz Joseph, ele foi o penúltimo imperador Habsburgo e ele faz parte de um período em que Viena vai do ápice da sua civilização, digamos assim, à derrocada final como império, né? Interessante que Viena, ela se transforma numa das principais cidades da Europa no momento em que ela iria entrar em decadência. Isso porque, em 1848, Franz Joseph, ele ascende ao trono aos 18 anos,
porque houve uma revolução liberal. Você sabe que o Império Austro-Húngaro ele tinha hoje vários países existentes, hoje fazem parte do mesmo império, né? Então a Áustria, a Hungria, parte da Polônia, parte da Itália, a gente não lembra disso, a parte norte da Itália, a Romênia e a República Tcheca, então, tudo isso fazia parte de um enorme império cuja capital era Viena. Em 1848, o Fernando I, que era o pai de Francisco José, para não ter que entregar o trono, né, ele teve que fazer uma série de concessões, porque houve uma revolta popular. Esses países todos eles resolveram que não iam mais se submeter à batuta austríaca, e para não entregar o trono houve uma revolução liberal. Nessa revolução liberal, aqueles que eram de uma classe média bem educada ascenderam, e muitos vieram para Viena por causa disso. Então a censura à imprensa acabou, uma série de medidas mais liberais no sentido clássico foram tomadas, e uma parte da classe média ascendeu, uma classe média bem educada, e um grande número de judeus veio para Viena. E uma característica da comunidade judaica é que, devido a todas as dificuldades que eles passaram ao longo, né, dos séculos na Europa, uma das formas de ascensão social era a educação. Então vocês sabem que muito do peso cultural que os judeus tiveram na Europa no século XIX e século XX vem dessa característica, né? Ou seja, eram pequenos comerciantes que depois se transformaram, alguns deles, em grandes comerciantes, em grandes industriais, e, sobretudo, cada família queria ter pelo menos um dos filhos educado no mais alto nível, porque era uma forma de ascensão social e de integração, porque como eles viviam em conflito, em tensão permanente devido ao antissemitismo generalizado em boa parte da Europa, em quase toda a Europa. Então eles tinham que buscar uma certa forma de integração e muito pela educação. Então, nessa Viena dos Habsburgo do século XIX, é que a família de Freud vai emigrar para Viena, vai se instalar em Viena, e Freud vai ser, então, aquele que o escolhido dentro da família para ter o mais alto nível de educação e, por isso mesmo, ascender. Então, não houvesse a Revolução de 1848, não houvesse essa necessidade dos Habsburgos terem que, de certa forma, negociar com os movimentos sociais, com toda aquela condição social que existia naquela época. Talvez não haveria o nosso amigo Sigmund Freud, né? Mas isso também nos revela uma outra coisa: o conflito permanente que Freud, que os judeus e que a sua família tinha com uma Viena que ao mesmo tempo os aceitava, mas ao mesmo tempo também estava em conflito permanente, porque a aristocracia vienense não suportava essa ascensão daqueles que não eram aristocratas, né? Então, e que, de certa forma, tomaram Viena de assalto, no bom sentido, em que boa parte da cultura vienense dessa época, se vocês pegarem nomes importantes da cultura vienense, como se nós pegarmos na filosofia, Ludwig Wittgenstein, Carnap, se nós pegarmos na Freud, na psicanálise, né, que surge a psicanálise, Klimt nas artes, o próprio desenvolvimento econômico da Áustria nessa época estava nas mãos de grandes grupos, de grandes famílias judias, como a própria família de Ludwig Wittgenstein. Então, essas pessoas, elas ao mesmo tempo faziam parte da grande efervescência, do grande movimento, né, de transformação de Viena dessa época, mas também elas incomodavam bastante a Viena conservadora, a Viena das operetas, a Viena de Strauss, que era aquela Viena estável dos aristocratas que viviam no ócio, né? Então, é uma cidade de tensão
permanente em que muita coisa começou a acontecer e que, de certa forma, explica o surgimento da psicanálise, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Franz Josef vai morrer em 1916, então em plena Primeira Guerra Mundial. E o Francisco, que entra logo depois dele, reina apenas um ano, e aí o império é desfacelado e Viena se torna então a capital de um pequeno país. Ele era a capital de um grande império e se transforma na capital de um pequeno país, né, da Áustria. Então por isso que eu dizia que Viena, quando ela alcançou o apogeu em 3 décadas, na verdade em bem menos tempo que isso, porque o período da Primeira Guerra Mundial, né, em 4 anos, desmonta completamente o império. Então Freud ele vai viver toda essa época, ele vai viver a época ele vai nascer em uma época de uma certa abertura política. Ele ainda jovem vai ver o restabelecimento de uma monarquia absolutista, né, com Franz Josef, que teve um reinado extremamente longo, e vai conhecer a derrocada final de Viena, digamos assim, não cultural, porque Viena nunca foi derrocada culturalmente, né? Mas o peso político de Viena se desmonta a partir do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Que aí então o Império se desmonta e os diversos países se tornam independentes, né? Aí nós vamos ter a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, depois vai ser desmontada, desmembrada em República Tcheca, bem mais recentemente, e a Eslováquia. Mas deixa de ser então a capital de um grande império. Então, nesse período de incertezas e de conflitos e de necessidade, na verdade, de uma certa população de se confrontar com aquela estrutura arcaica e conservadora que existia, né? Muito bonita, inclusive, bacana. Eu adoro as óperas, as valsas de Strauss Filho, né? Mas de certa forma a gente percebe que é uma coisa ligeira, de fácil assimilação e voltado para quê? Para as festas de salão, as valsas dançadas, aquelas coisas. Mas essa nova população, bem educada, ela entrava em conflito com isso, um conflito permanente, e buscava novas saídas, né? A moral vienense também, a moral, por exemplo, a moral sexual era extremamente rígida, que era a moral dos Habsburgos. Também em relação a isso, essa nova população que ascendeu, essa nova classe média ascendente, entrou em conflito e a sexualidade ela passa a ser um fator importante que permeia toda a arte, toda a cultura vienense a partir de então. Pelo menos a arte e a cultura que se confronta com a cultura conservadora anterior. Ok? Então nós vamos ver um pouquinho como é que vai surgir isso, como é que Freud emerge em consonância com essa cultura não conservadora, mas que ele próprio, como homem nascido e criado e que se desenvolveu dentro do Império Habsburgo, também era um homem, de certa forma, em alguns aspectos, bastante conservador. E que essa tensão permanente entre a vanguarda, entre estar levando a cultura a um certo paroxismo de novidades, também se colocava em confronto, como uma espécie de um confronto intrapsíquico no próprio Freud, com um certo conservadorismo de modos, de gosto, de arte que ele tinha. Freud era um sujeito interessante nesse aspecto, porque ao mesmo tempo em que ele era extremamente inovador, né, e que ele, de certa forma, puxou a cultura vienense para a novidade, para o século XX, de fato, ele era extremamente conservador no sentido de música, de arte. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer a casa de Freud, onde morreu em Londres, vocês vão ver que tudo é conservador. A mobília, a literatura que ele gostava era a literatura clássica, né? Muito boa literatura, mas ele não se interessava pelo novo que estava sendo feito ao redor dele em Viena.
Por exemplo, ele gostava de Mozart, mas ele tratou de Mahler, mas ele não conhecia a música de Mahler, ou pelo menos ele nunca fez nenhum comentário sobre isso, né? Mahler foi analisado, uma daquelas análises selvagens, rápidas, né? Mahler faz uma visita uma vez a Freud estava num congresso em Amsterdã, e Mahler o visita, e durante essa visita ele faz uma análise uma psicanálise de Mahler, né? Mas ele nunca cita a música de Mahler, ele não conhecia a filosofia que era feita no início do século XX em Viena, né? do positivismo lógico. Então, todo o conhecimento, Freud era um grande erudito, mas toda a cultura de Freud foi formada dentro de um universo dos cânones, do universo dos textos mais, eu não diria conservadores, porque não eram exatamente conservadores. Ele gostava de Schopenhauer, ele lia Schopenhauer, ele não leu Nietzsche, porque ele dizia que Nietzsche seria uma espécie de um alter ego dele, tinha medo de ser influenciado por Nietzsche, né? Mas ele não se interessava pelo que estava sendo, pelo que era contemporâneo, aquilo que estava acontecendo ao lado da Bergasse 19, da casa dele, lá em Viena, né? Que Viena pululava em todos os aspectos culturais, e ele estava fora disso, embora ele fosse o responsável por boa parte do que acontecia em Viena naquele momento. Eu vou explicar isso para vocês já já. Muito bem. Então, Franz Joseph também, assim como Freud, era um cara cheio de contradições. Ao mesmo tempo que ele era muito conservador, ele resolveu fazer uma limpeza urbana em Viena, uma transformação urbana em Viena. E essa transformação que ele faz, ela não é necessariamente conservadora, né? Claro, ele manda construir um grande anel circular, uma avenida circular em Viena, que ele chama o Ring, né? O anel. E ele cria palácios fabulosos, mas palácios pomposos, palácios daquele estilo neoclássico, cheios de colunas gregas e greco-romanas, etc. Muito bonitos, por sinal, mas pesados, uma arquitetura pesada em Viena. Mas esse anel, essa avenida é o Ring. Isso aqui, essa imagem é da ópera de Viena, né? Feita em 1900. Esse anel, ele permite também ligar o subúrbio a Viena, ele facilita a interação e, sobretudo, essa classe média que vai se colocar em Viena também, ela interagir com aquilo que era o espaço urbano da aristocracia vienense. Então, de certa forma, uma transformação em todos os aspectos, o aspecto cultural, mas até o aspecto urbano, o urbanismo que foi desenvolvido para Viena a partir do final do século XIX, já permitia uma interação de contraditórios, de pessoas de formações as mais diversas, né? Esse prédio, por exemplo, foi construído nessa época, que era para, de certa forma, se contrapor à Ópera de Paris, um prédio tão belo quanto, e tão majestoso quanto a Ópera de Paris, a Ópera Garnier, e o Ring fazia então essa interação com toda a cidade. Muito bem. Por que ele fez isso? Por que Franz Joseph transformou e bancou, digamos assim, essa transformação de Viena? Porque viviam sempre em uma tensão permanente, e o medo era que, se essa classe média emergente não tivesse como se expressar, que aquilo fosse uma forma de tensão política, etc., né? Mas o fato é que, então, Viena foi sendo modernizada, inclusive pelos Habsburgos, que eram extremamente conservadores. Agora, observe uma coisa: ao mesmo tempo em que o Ring era feito, vocês viram aquela arquitetura pesada, né? Em que os palácios eram neoclássicos, etc., um certo movimento que era dessa classe média ascendente começa a surgir em Viena, em que, de certa forma, fazia tábula rasa de toda aquela tradição. Dizia assim: não nos interessa ficar fazendo palácios neoclássicos, nós não somos gregos, não somos romanos, né? É preciso buscar uma nova arquitetura, uma nova arte, uma nova dimensão cultural
já que nós não vivemos na Grécia ou em Roma. Então começa a surgir um movimento que faz parte do grande movimento modernista que toma conta de toda a Europa, mas que em Viena é chamado de movimento de secessão, né? Tem grandes nomes que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, em várias áreas culturais, que é o movimento de secessão de Viena. E esse palácio, esse prédio, foi feito por Albrecht, né, que é o arquiteto, para a exposição de um movimento artístico que se chamou de secessão, que ainda hoje se transformou no Museu da Secessão, que fica em Viena. Vocês estão percebendo quão diferente, né? É bem menor também, porque naturalmente que para os monumentos do Estado existia dinheiro para fazer os palácios em volta do ringue. Isso aqui foi feito, inclusive, esse prédio é interessante porque ele demonstra a forma como todo mundo interagia em Viena. Viena não era uma cidade muito grande. Quando Viena, a partir da década de 50 do século XIX, quando eles incorporam o subúrbio de Viena, Viena tinha 1 milhão e pouco de habitantes. Mas a área central, onde onde a aristocracia se encontrava e onde ela passou a interagir com aqueles os burgueses, né, a classe média ascendente, um grande peso da comunidade judaica. Então, como era um ambiente condensado em que todos se encontravam, todo mundo passou a interagir em Viena. Então, o grande mecena, como o pai de Ludwig Wittgenstein, convivia com Brahms, com Mahler, convivia com Klimt. Todo mundo ficou mais ou menos assim, no mesmo caldeirão, né? Em que o prédio da secessão é um exemplo. Por exemplo, quem capitaneou o movimento de secessão nas artes foi Gustav Klimt, né? Vamos falar dele daqui a pouco, todo mundo já ouviu falar de Gustav Klimt. Mas quem financiou foi o pai de Wittgenstein. Ele bancou, ele pagou a construção do prédio. Ele era um dos homens mais ricos da Europa, né? Da área de metalurgia, era ele na Áustria e Krupp na Alemanha, aquele que faz nossos elevadores hoje, né? Krupp. Eram os homens mais ricos da Europa, e os Rothschild. Então, esses mecenas, eles tinham aquelas pessoas que eram grandes literatos, grandes artistas plásticos, e houve então uma acumulação, digamos assim, de recursos para que um certo movimento acontecesse em Viena nesse momento, dentre eles esse movimento da secessão. Isso é interessante porque são características de cidade. Algumas cidades ao longo da história tiveram essas características, né? Você pensa, por exemplo, na Florença dos Médici, né? Médici e outras famílias fiorentinas, que em um certo momento você tem no mesmo lugar pessoas que são mecenas, que têm dinheiro para bancar, grandes artistas, e que aquilo faz com que aquela cidade exploda em cultura. Lembrando, por exemplo, Florença tinha, no século XIV e XV, quando ela começa, ela tinha 200 mil habitantes, era menor que a Conquista. Eu fico sempre achando que a Conquista um dia pode ser Florença, não sei. Certamente tem gente com talento por aí, que se tivéssemos os mesmos recursos, alguma coisa aconteceria, né? Mas era sempre uma coisa muito aristocrática, a verdade é essa também, né? Ou seja, era sempre, existia um mecena que era o sujeito muito rico e que criava essas condições. No caso de Viena, existiam os mecenas, mas existia também aqueles que se contrapunham a esses modelos. Aí Viena também foi palco de uma série de evoluções sociais, as mais diversas, nessa mesma época. Muito bem. Então foi esse caldeirão que Sigmund Freud. Foi desse caldeirão que surgiu Sigmund Freud, né? Eu te falava para vocês de Klimt. Então, Gustav Klimt, ele era um pintor que primeiro teve uma formação tradicional, academicista, mas que de repente ele começa a falar também dentro daquele modelo que nós não somos, eu não vou ficar o tempo todo pintando mitologia grega para a alta burguesia de Viena, né? E ele começa então a ousar. E o que acontece com a ousadia de Klimt?
Judite. Que ousadia é essa, né? Se você pegar esses dois quadros, né? Então, Judite já tinha sido pintado por vários autores, por vários pintores ao longo dos séculos, né? A iconografia, por exemplo, medieval é cheia dessa imagem de Judite com uma adaga com uma espada e a cabeça de Holofontes. Goya já tinha pintado Judite e Holofontes, Botticelli já tinha pintado. Só que quando Klimt vai pintar Judite e Holofontes, ele não se interessa mais pelo aspecto trágico da cabeça cortada, né? A cabeça dele não tem mais a espada, mas o que aparece? Uma Judite. Como é que vai estar a Judite? Ela é uma mulher extremamente erotizada, né? E ela está em êxtase com a cabeça de Holofontes nas mãos. Então é diferente de tudo que tinha sido feito até então, ao abordar esse mito, né? Essa lenda. Inclusive a modelo era amante de Klimt, né? Tinha várias amantes e essa era uma das amantes dele, e a modelo existiu de fato. Então, aquilo que a gente fala de Freud, né, que de repente foi uma descoberta de Freud sobre a questão da sexualidade, isso já estava em Viena. Viena já era uma cidade que vários outros, digamos assim, atores da vida cultural vienense, vários deles já tinham tido essa intuição, esse segredo de Polichinelo, né, que todo mundo sabe, que as nossas vidas são, de certa forma, motivadas e movidas pela sexualidade. Tá? Então, essa imagem, hoje, ela é banal, mas a forma como ela... Já existiam nus, né, muito antes da história da arte, claro que sim. Mas aquilo que estava acontecendo, não só em Viena, também estava acontecendo em Paris, na mesma época, mas isso que estava acontecendo em Viena naquele momento era uma outra forma. Por exemplo, era trazer algo que era visto como vulgaridade, como algo digno de ser apresentado e fazendo parte da experiência humana e daquilo que nos fundamenta, né? Daquilo que até então estava oculto, estava o quê? Recalcado pela cultura, por uma cultura conservadora que tinha que manter o status quo, etc. Okay? Uma outra coisa interessante é essa relação que eu fui dizer para vocês, que todos tinham uma relação entre si, né? Por exemplo, Klimt certamente leu a interpretação dos sonhos de Freud. Klimt, ele em alguns momentos, ele chega a citar Freud nas conversações, etc. Mas Klimt também se interessava por biologia. Klimt, ele tomava aulas particulares com, como era o nome dele, fugiu o nome agora, que era um grande cientista, vienense, que foi contemporâneo de Freud, que de certa forma conviveu também com Freud e que desenvolveu algumas vertentes da biologia, e Klimt estudou biologia com ele. E Klimt passou a se interessar pela sexualidade nos seus diversos aspectos. Passou a se interessar pela sexualidade, pelo erotismo mais explícito, como nós vimos em Judite, mas também naquilo que era uma tradição vienense, que eram os retratos de família da grande burguesia vienense, né? E nesse quadro, que é um quadro famosíssimo, em 2003 foi vendido por 135 milhões de dólares, na época foi o quadro mais caro já pago na história, né? 135 milhões de dólares, que é o quadro de Adele Bloch-Bauer. Essa era uma mulher de uma família judia muito rica, né? E Klimt então ele faz na verdade dois quadros dela. E nessa obra de Adele tem uma coisa muito interessante, que é muito pouco falado na história da arte, né? A forma como Adele foi retratada. Se vocês observarem, aparentemente ela não tem nada de vulgar, né? Ou poderia ser interpretado como vulgar no caso ou chocante, não vulgar hoje em dia, mas na época era visto como vulgar e chocante, a imagem de Judite. Adele, apesar do ombro
nu, mas ela não é exatamente uma mulher retratada de forma erótica, né? Mas se vocês observarem o vestido dela, todo esse vestido, ele é cheio de umas imagens que parecem, muitos pensaram na época, óleos egípcios. Né? Mas há relatos de Clint demonstrando que isso não são óleos egípcios. Isso é uma representação de células em que ele vai retratar óvulos e espermatozoides. Então ele pegou a sexualidade pelo aspecto biológico e colocou no quadro. Então a sexualidade, ela permeava toda a obra de Clint, seja pela forma do erotismo explícito, do erotismo velado, ou dos aspectos biológicos da sexualidade. Okay? Então, sexualidade não era uma novidade na Viena, fim de século e início de século. Quando Freud vai falar sobre sexualidade, já não era, porque existe um mito de que aquilo foi que o anátema sofrido por Freud é porque ele tocou no sexo, né? E que a sociedade vitoriana, que de certa forma dava o código social dos Habsburgo, seria totalmente impermeável a se falar em sexo. Na verdade, eles adoravam falar em sexo. Parece que todo mundo sempre adorou de falar em sexo, né? Mas a codificação com que isso era feito, né, era muito rígida. Então você falava entre quatro paredes, mas isso não tinha ainda invadido as artes, a cultura de uma forma geral, como aconteceu a partir então desse momento na cultura vienense. Ok? Muito bem. Essa é outra obra, né, de Danae, é outra obra de Clint, que em todos os aspectos, ou seja, nós temos a sexualidade apresentada em Judite, mas também a sexualidade biológica apresentada em Adélia, né? Por quê? Observem essa cena. Bom, primeiro uma mulher em êxtase, né? Aparentemente numa cena de masturbação, né? Jorrando sobre ela em dourado, algo que como se fosse um esperma. Mas observem essas imagens. Quem é médico pode identificar, né? Essas imagens, que parecem decorativas, são imagens da formação de um embrião, ok? Então, no mesmo quadro de Clint estava a sexualidade em todos os seus aspectos, aspecto sensual, aspecto pornográfico. A pornografia passa também em Viena a ser uma arte e é parte da vida normal, né? Ou seja, a pornografia é alçada de certa maneira também, e há uma certa dignidade que faz parte da expressão de sexualidade, em todos os seus aspectos. Então Freud não estava sozinho e o pioneirismo de Freud não está na descoberta de alguma sexualidade encoberta, né? Ele foi um entre outros, embora ele também tenha dado uma grande contribuição para que todos esses autores e esses pintores que se interessassem por esses temas, mas não foi o único, né? Como nós estamos vendo. No movimento de secessão, Clint era uma espécie de um capitão desse movimento, mas ele tinha vários parceiros que depois tomaram uma dimensão tão grande quanto a dele, né? Um deles foi Oskar Kokoschka. Interessante. Hoje os dois têm a maior parte da obra de Clint e de Kokoschka está em Viena no Museu do Belvedere, um museu belíssimo, interessantíssimo, em que estão lado a lado, né? Kokoschka, na verdade, foi meio que discípulo. Ele era mais novo do que Clint. Ele era bem mais novo, na verdade, do que Clint, e foi um pouco discípulo de Clint. E ele também desenvolve uma arte que era chocante para a época, porque Viena, dos Habsburgo, a arte era a representante da beleza, da harmonia. O que se buscava era a beleza, a harmonia, facilidade no discurso, né? Facilidade no consumo.
E Kokoschka, como Klimt, como outros, vão nos dizer o seguinte, que a função da arte não é a beleza. A beleza pode ser utilizada na arte, mas não é. A função da arte é a verdade, é ela ser um discurso ou uma narrativa, ou seja ela pictural ou o que for, mas um discurso que traduz uma verdade. E muitas vezes a distorção nos mostra mais a verdade do que a beleza das formas e da harmonia. Tá? Então, Kokoschka ele vai nos trazer, por exemplo, quando nós olhamos um quadro desse, nós não vemos harmonia exatamente, né? Não é a primeira impressão que nós temos. Mas nós vemos verdade, né? Dois corpos, um certo erotismo, um cuidar, uma representação de algo que é humano e que não é necessariamente belo, mas que é verdadeiro. Tá? Então, toda a arte de Viena que é desenvolvida nesse processo de transformação, daquilo que a gente chama de secessão, ela é uma arte de busca da verdade. Uma arte de busca de algo que estava encoberto e que não se expressava. Ora, o que era algo que estava encoberto e que não se expressava, senão algo que estava inconsciente? Né? Então nós temos uma relação da arte com o que se fazia e com o desenvolvimento da psicanálise nesse sentido. É difícil dizer o que influenciou o quê. Ou seja, foi a arte que influenciou o desenvolvimento da psicanálise ou a psicanálise que desenvolveu e que influenciou a arte, a cultura vienense naquele momento? Certamente que Freud foi um carro-chefe, ele saiu puxando todo mundo, e ele talvez tenha influenciado mais do que ter sido influenciado, do que foi influenciado, já que ele não se interessava muito, como eu dizia para vocês, ele vivia quase que isolado dentro do apartamento dele, até a casa 19, ele saiu um pouco, ele ia para algumas reuniões da universidade, mas ia de vez em quando à ópera, mas sempre para assistir coisas que eram os cânones da época, né? Nada de muito inovador. Ok? Para a formação de Freud, propriamente dita, aí nós vamos começar a falar um pouco sobre Freud nesse universo. Nós temos que entender que Freud, ele entra na faculdade de medicina em 1873. A faculdade de medicina na época era uma coisa interessante que não existia um currículo montado, você não tinha que fazer, como hoje, esses currículos assim. Então você escolhia algumas disciplinas, entrava em alguns serviços, né, daqueles médicos famosos, e ao final você tinha que fazer uma prova. Você não tinha prova ao longo de todo o curso. Ao final você tinha que fazer duas provas muito difíceis, e aí então você recebia o grau de médico. Então Freud, ele faz o curso dele em mais de 8 anos, na verdade, né? Ele poderia ter feito esse curso em 5 anos, mas porque ele se interessou por muitas coisas. Durante o curso, ele, por exemplo, ele ia fazer medicina, mas ele faz um seminário com Brentano, né? Que era um filósofo importante da fenomenologia. Então ele se interessava muito por leituras as mais diversas. Freud era um grande erudito. Mas na formação médica propriamente de Freud, é importante para a gente entender como foi o salto que Freud deu, né, da medicina para a psicanálise. Ele foi aluno de alguns dos maiores médicos do seu tempo. Um nome muito importante dessa associação da cultura, essa cultura que eu estava falando para vocês, que buscava algo encoberto, né, da filosofia, da pintura, com a medicina, que vai estudar depois na psicanálise, foi o Dr. Karl von Rokitansky. Rokitansky, ele era um nome importantíssimo na chamada Segunda Escola de Medicina de Viena, e ele é um nome importantíssimo na medicina, ele é conhecido na medicina, por várias descobertas que fez, mas sobretudo porque ele desenvolveu um método de autópsia, que até hoje é feito, ele chama o método Rokitansky, em que ele dá uma nova dimensão à medicina, porque ele vai acompanhar os pacientes na clínica, né, nos seus sinais, sintomas, etc. E quando esses pacientes morrem, ele vai fazer um
tipo de autópsia para fazer uma correlação entre aquilo que se apresentava, né, que era visto, que era ouvido, que era observado na clínica, com a sua correlação anatômica, anatomopatológica. Isso foi um salto na medicina enorme, porque vocês podem imaginar, por exemplo, se eu tenho certos sintomas, exemplo, sintomas neurológicos, né? E que ninguém sabe por que eu tenho aquilo, mas se depois que eu morro, me fazem uma autópsia e descobrem que sempre que tem aquele sintoma, tem uma certa localização, que tem um tumor, etc, etc. Então eu começo a descobrir qual é a relação daquilo que está lá dentro, né? E aquilo que é expresso, aquilo que está cá fora, que estava na clínica, certo? Então, essa é a outra característica dessa relação da busca do insight, do entendimento de algo encoberto. E a medicina, ela dá essa contribuição. Freud não foi aluno de Rokitansky, mas ele foi aluno de alunos de Rokitansky. E ele, de certa forma, ele entra na faculdade de medicina quando Rokitansky ainda era diretor da faculdade, mas ele não foi aluno direto de Rokitansky. Mas nessa época, gente, isso é muito importante a gente entender para toda a psicanálise. Depois, quando a gente vai discutir sobre se psicanálise é ciência, se psicanálise é ciência, faz parte das ciências humanas ou das ciências naturais, né? Nessa época, Freud vai ser aluno de dois grandes nomes da medicina da época. Um se chama Theodor Meinert. Meinert foi um grande neurofisiologista da época, e Brück. Brück tem uma importância também fundamental na formação de Freud, e eles dois eram nomes já conhecidíssimos em toda a Europa, em todo o mundo, na verdade. E Freud, quando estudava com eles, tinha a pretensão de se tornar um cientista do que hoje nós chamaríamos da neurologia, né? Um cientista do aspecto mais biológico, do estudo do sistema nervoso. Muito bem. E nessa época também, tanto Brück quanto Meinert, eles por sua vez, eles foram muito influenciados por um sujeito chamado Helmholtz. Helmholtz era um médico, ele era um polímata, né? Não sei, que se interessava por tudo. Ele escreveu sobre física, sobre geologia, sobre teoria sobre a mente, sobre vários temas. Mas Helmholtz cria o que depois foi denominado como uma escola de Helmholtz. Existe uma polêmica se existiu isso como um grande movimento, ou se foi assim, algo que ele influenciou um ou outro, uma polêmica inclusive na biografia, nos diversos estudos, na historiografia de Freud, se existiu ou não essa escola de Helmholtz. Mas o fato é que Helmholtz existiu, era um nome importante, e ele desenvolveu alguns princípios para a ciência médica e para a ciência de um modo geral no século XIX. Né? Ele dizia que, em última instância, tudo era física, que nós deveríamos avançar em todos os aspectos, que iria da biologia, a química, a sociologia, e transformar tudo isso, tentar buscar quais seriam as leis físicas que regeriam a realidade. Ok? Muito bem. Então, Helmholtz formou Meinert e Brück, que formaram, de certa forma. Então, Freud foi formado dentro dessa escola. Freud, desde o início, ele tinha a pretensão de colocar a psicanálise dentro das chamadas ciências naturais. Ok? Nos seus primeiros textos, Freud vai dizer que ele supunha que um dia nós iríamos encontrar uma explicação biológica, natural, e no seu último texto, em 1939, ele volta a falar sobre isso, né? Então, Freud tinha aquela visão do cientista do século XIX, um cientista positivista, que, de certa forma, abandonou a neurologia, porque a neurologia, na época, não tinha os elementos necessários para dar conta do aparelho psíquico, né? Mas que ele iria fazer uma espécie de um desvio, ele iria desenvolver uma psicanálise distanciada da biologia, mas que um dia haveria esse reencontro, né? Que nunca houve até agora, talvez não. Mas essa era a pretensão de Freud naquele momento. Então Freud é formado dentro dessa escola, mas era uma escola que, num aspecto conservador de uma certa ciência positivista, basicamente de grande sucesso em vários aspectos, né?
Mas, por outro lado, essa foi desenvolvida em Viena, sempre buscando também algo que estava oculto. Por isso é que um grande cientista atual, né, que foi prêmio Nobel de Medicina, que por acaso, não por acaso eu estou com o livro dele aqui para mostrar para vocês, se chama Eric Kandel, escreveu esse livro, que não é um livro científico, é um livro sobre Viena, que se chama A Era ou a Idade do Insight. E ele conta um pouco essa história que eu estou contando para vocês sobre Rokitansky, Freud, Brück e Meinert. Infelizmente, esse livro nunca foi traduzido para o português, ele existia em inglês, mas quem puder, eu acho que é um livro muito interessante. Tem uns aspectos polêmicos, porque ao final, Eric Kandel, ele propõe um certo biologicismo, que eu não concordo, mas o livro, de uma maneira geral, é bastante interessante para contar um pouco essa história e para nós entendermos como foi ousado para Freud fazer esse salto entre aquilo que era a formação dele, a formação médica conservadora dentro dos cânones da medicina, para algo extremamente inovador que surpreendeu a própria comunidade médica e por isso mesmo, de certa forma, ele sofreu um anátema. Ele foi existe uma grande polêmica também sobre isso, se realmente isso aconteceu ou se foi um exagero de Freud dizer que ele foi alijado do universo médico de Viena, né? Ou se foi ele mesmo que, de certa forma, se afastou e que provavelmente ele sempre foi muito respeitado, mesmo depois dos conflitos existentes, essa ruptura entre ele e os modelos médicos vigentes até então. Tá? Mas Rokitansky, se nós pegarmos assim, do que nós falamos até agora, a importância que Klimt teve nas artes, né, como um capitão, digamos assim, do movimento de secessão, a importância de Freud na criação da psicanálise, a importância do surgimento de uma filosofia que se interessava pelos limites da linguagem, né, com o positivismo lógico. Na medicina, talvez Rokitansky tenha sido esse grande nome, que fez essa transição para algo tipicamente vienense, que era a busca do quê? Do insight, ou seja, de algo que estava oculto e que surgia, que emergia, né? Então, cada um desses nomes, de certa forma, contribuiu para essa característica muito específica de Viena, que era essa busca do que estava oculto. Na verdade, a busca de algo do inconsciente. Entendido? Quem já assistiu o último filme de Stanley Kubrick, que se chama De Olhos Bem Fechados? Né? Vocês viram aquele filme, Tom Cruise e Nicole Kidman, em que ele surpreende, porque bom, é um casal perfeito, tudo maravilhoso, vive em Nova York, e de repente ela diz para ele que teve uma fantasia com um marinheiro um dia e que naquele dia pensou em deixar tudo, deixar ele, deixar o filho, e aquilo o surpreende, né? E ele entra então na busca de um erotismo intenso, que vai participar daquela espécie de uma seita, etc. Aquele filme, ele na verdade é baseado nessa obra, né, Um Breve Romance de Sonho, de Schnitzler, que era um médico vienense contemporâneo de Freud, que teve a mesma formação que Freud, que estudou com Brück, estudou com Meinert, e que, assim como Freud, em paralelo com Freud, com leituras posteriores de Freud, mas não ao mesmo tempo a ponto de influenciar as primeiras obras dele, ele desenvolve uma literatura em que ele, dentro também de um pouco do espírito modernista, né, ele trabalha com fluxo de consciência. Você sabe que uma parte da literatura modernista trabalha com aquilo que vai surgindo na nossa consciência, né? O nome mais famoso, talvez, seja James Joyce, né? Mas Schnitzler, ele faz isso de uma forma em que o fluxo de consciência é permeado pelo erotismo. Então, a sexualidade fazia parte do
humano e no seu fluxo de consciência, e uma sexualidade que chocou Viena. Esse livro, por exemplo, foi considerado um livro pornográfico quando ele foi lançado em Viena, né? Porque esse livro serviu de guia para o roteiro de Stanley Kubrick, né? Então, é interessante porque Freud escreve uma carta para Schnitzler em um certo momento, dizendo que não o leu, não o lia, porque tinha medo de encontrar o seu alter ego. Ele falou a mesma coisa que ele falou que ele se referia quando ele dizia da obra de Nietzsche, né? Você percebe o seguinte, que essa alteridade, ela estava em Viena, né? As pessoas se reconheciam umas das outras, e para guardar um certo grau de independência nas suas obras, Freud tinha o cuidado, ou o medo, digamos assim, de interagir com certos autores, porque ele sentia que a proximidade era tão grande que aquilo o incomodava na sua originalidade, né? Que interferia na sua originalidade. Okay? Mas não foi só em Viena, não. Na mesma época, porque todo mundo pensa assim, o inconsciente, Freud descobriu o inconsciente, né? Ele descobriu que a gente tem uma vida inconsciente. A mesma época, por exemplo, quando Freud e Breuer publicam em 1895 os estudos sobre histeria, eles publicam provavelmente com datas um pouco erradas e apressadamente, para ter uma primazia daquela publicação em relação a um autor francês que se chamava Pierre Janet, que desenvolveu uma psicologia muito parecida com a psicanálise, muito parecida. Janet falava de algo que era o subconsciente, né, de pensamentos subconscientes. Ele, assim como Freud, foi influenciado também por Jackson, que era um neurologista inglês. Ele também falava de escrita, ele falava de escrita automática, por exemplo, como se fosse uma espécie de associação de ideias para a interpretação. Só que não tinha sexualidade, não tinha sexo. Quando não tem sexo, fica sem graça, né? Ou seja, Janet, na verdade, ele nunca formou uma escola, ele foi um nome muito importante na psicologia francesa, psicologia da Europa, mas ele foi obscurecido, inclusive entra em confronto, de certa forma, com Freud. É uma história, depois eu vou passar para vocês no capítulo do meu livro, que eu conto um pouco essa história da relação de Freud com Janet e como ela termina, né? Termina de maneira um tanto trágica, porque há um momento em que Janet insinua que Freud teria roubado as ideias dele, o que é um absurdo, porque na verdade o que Freud produziu foi parecido em alguns aspectos, mas totalmente original e bem diferente em outros, sobretudo nos seus aspectos mais importantes do que a obra de Janet. Mas Janet, no final da vida de Freud, perto de Freud morrer, tenta se reconciliar e vai a Viena e chega à porta da casa de Freud, mas Freud não o recebe. Freud era terrível com os antigos inimigos, ele não perdoava nunca, né? Mas, então, em Paris acontecia algo parecido, né? O inconsciente não era uma grande novidade, né? O inconsciente, como adjetivo, né? Ideias inconscientes, pensamentos inconscientes, existiu sempre na história da humanidade. Talvez a originalidade maior de Freud se encontre no fato de ter substantivado o inconsciente, né? Uma instância. Isso certamente foi um mérito dele, como nós vamos ver daqui a pouco, ao longo do nosso curso também, né? Muito bem. E Freud, estudando lá em Viena, com esses nomes todos, né? Então, Freud começa a fazer sucesso como estudante. Ele era muito pobre, ele precisava de ajuda, inclusive de amigos, mas Freud era um devorador de livros e estudos e era muito sistemático. Ele trabalhava com neurologia experimental, fazendo descrição de órgãos sexuais da lampreia, que é uma espécie de enguia, estudando cérebros de crianças, uma série de coisas. Ele era um grande cientista do cérebro até aquele momento, né? E em 1885 ele ganha uma bolsa de estudos para passar 6 meses em Paris. Ele vai para Pitié-Salpêtrière, que era
que era, não, ainda hoje é o maior hospital de Paris e o hospital mais importante na área, por exemplo, de psiquiatria e de neurologia, ainda hoje é assim, é um grande centro hospitalar. E lá foi onde a Salpêtrière é famosa, porque foi junto com um outro hospital chamado Bicêtre, foram os lugares onde Pinel, tem aquele mito de que ele desacorrentou os alienados, aquelas coisas, né? Muito bem. Mas nessa época, quem comandava o serviço de neurologia da Salpêtrière era Jean-Martin Charcot. Charcot era o mais famoso neurologista do mundo naquela época, né? Era, por exemplo, ele era o médico de Dom Pedro II. Dom Pedro II era amigo dele, né? Frequentava Charcot. Charcot era um misto assim, de grande cientista, mas de grande homem do universo cultural também, do mundo francês. Então, ele tinha uma mansão no Boulevard Saint-Germain, onde ele recebia pessoas artistas, era muito famosíssimo, né? E era o chefe desse serviço que Freud foi fazer um estágio de 6 meses, né? É muito interessante, tem uma série de cartas dele para Marta, que era a noiva dele na época, contando como ele viveu lá em Paris, as dificuldades que ele tinha, como ele usava cocaína para ir para a casa de Charcot para se sentir um homem mais seguro, porque na época cocaína, ninguém sabia dos efeitos maléficos da cocaína ainda, né? Aliás, esses efeitos foram descobertos na época de Freud e até por causa de Freud, porque Freud, para tratar um amigo que era dependente de morfina, usa cocaína, depois esse amigo morre por causa da cocaína, então foi uma coisa muito trágica na história dele. E Freud também quase fica famoso por descobrir os efeitos anestésicos da cocaína. Ele comenta isso com um colega no hospital em Viena. Esse colega era oftalmologista e começa a usar a cocaína para anestesiar o olho nas cirurgias. E faz um sucesso tremendo, só que iria publicar junto com Freud, mas Freud viaja, vai para Berlim visitar a noiva e o cara publica sozinho, apesar de dar os créditos para ele, que a publicação disse que foi o Dr. Freud, que comunicou, etc. O cara fica famoso e ele tem que patinar então alguns anos antes disso, né? Mas, bom, Freud vai frequentar então esse serviço da Salpêtrière com Charcot e lá ele tem umas experiências com Charcot muito interessantes que são determinantes para o surgimento da psicanálise, né? O primeiro deles é que na França naquele momento se discutia muito sobre a histeria masculina. Você sabe que histeria, a palavra histeria vem de útero, de histeros, né? Que vem de útero. Então, se fizer, bom, histérico é quem tem útero, só as mulheres podem ser histéricas, né? Mas já se sabia, existe inclusive dentro das várias polêmicas na historiografia da psicanálise, essa que dizem que era uma grande novidade quando se falava de histeria feminina, mas há dados demonstrando que não, que já se sabe da histeria masculina, perdão, que já se sabia que os homens poderiam ser histéricos também, né? Mas o fato é que naquele momento que Freud chega a Paris, existia uma epidemia, por conta das estradas de ferro, de acidentes ferroviários. E nesses acidentes ferroviários eram muito comuns homens que tinham sofrido um acidente, sob o choque, desenvolver sintomas histéricos. Então, Freud vai conhecer vários desses casos no serviço de Charcot. Charcot vai dizer que a histeria ela poderia ser masculina e feminina, mas Charcot hipnotiza esses pacientes, né? Então, era um espetáculo, inclusive, coisa que ninguém nunca mais viu, ou seja, nas sessões clínicas na Salpêtrière, Charcot fazia vir as histéricas dele, o povo chamava as histéricas de Charcot, que eram mulheres que estavam hospitalizadas na Salpêtrière e que na sessão clínica, à vista de todos, ele as hipnotizava e fazia surgir os sintomas histéricos e desaparecer os sintomas histéricos através da hipnose, né? Então, o que ele demonstrava com isso? Que Charcot acreditava que a histeria tinha uma certa relação com a degenerescência do sistema nervoso, né? Mas ele dizia que aquilo poderia ser estimulado ou suprimido através da
da hipnose, o que demonstrava então que existia uma outra cena, uma outra coisa que acontecia em paralelo, então revelando algo de um inconsciente que estava encoberto, que a hipnose então faria surgir, né? Mas uma outra coisa que foi muito importante na relação de Freud com Charcot foi um comentário, talvez hoje os lacanianos diriam que foi um ato analítico, um comentário que Charcot fez com ele durante um jantar na casa de uma soirée, uma soirée na casa de Charcot, que comentando sobre uma paciente histérica, ele em latim teria dito que o tratamento para ela seria penis normalis ad repetetum. Ele falou em latim para não falar explicitamente, né? Pênis normal à repetição. E aquilo foi, de certa forma, chocante, mas que revelava que os sintomas histéricos daquela paciente estavam relacionados com uma privação ou da sua vida sexual, né? Porque o marido era impotente. Então, aquilo foi, de certa forma, revelador para Freud dessa relação entre a sexualidade e os sintomas que aparentemente não tinham nada a ver com sexualidade, né? Eram sintomas de contração, de anestesias, de parestesias, sintomas neurológicos, mas que tinham uma relação estreita com a sexualidade, né? Comentando sobre isso, Freud teria dito que aquilo não estava de acordo com as teorias que eram propostas pelos seus professores em Viena. E, por sua vez, Charcot teria dito: a teoria é boa, mas não impede de existir, né? Então, isso foi uma frase marcante também para Freud, ou seja, a teoria é boa, mas não impede de existir, ou seja, não é a teoria que determina a realidade, né? A realidade ela transborda por fora da teoria. Então, de certa forma, ajuda a quebrar o conservadorismo de Freud em relação àquilo que foi toda a formação dele até então, uma formação médica em que ele acreditava na autoridade de seus professores, na repetição de certas técnicas, de certos padrões de pensamento. Então, o período de 6 meses que ele passa com Charcot foi determinante, e ele depois, no necrológico que ele escreve para Charcot, ele revela isso, foi determinante, que talvez Charcot tenha sido o único mestre que ele teve na vida. Ok? Muito bem. Ele se interessa então por essa questão da hipnose, mas existiam 2 escolas de hipnose na França nessa época, 2 escolas importantes: a de Charcot, na Salpêtrière, e em Nancy, a de vai voltar daqui a pouquinho o nome, Bernheim, certo? De Bernheim, em Nancy, que se digladiaram, de certa forma, para saber quem tinha razão, porque Charcot acreditava que a hipnose ela revelava algo que já estava numa morbidade, algo mórbido que já se encontrava. Por exemplo, as histéricas, ele conseguia produzir sintomas e retirar sintomas porque elas eram histéricas, né? Mas Bernheim vai dizer não, que a hipnose ela é sugestiva, ela sugestiona aquelas pessoas. Então ele vai depois, inclusive leva uma paciente dele também para Nancy, ele vai fazer um estágio com Bernheim nessa época, e a hipnose passa a fazer parte então do arsenal terapêutico de Freud. A hipnose era pouco usada em Viena. Em Viena, quando ele volta para Viena e que vai fazer uma apresentação do que ele viu em Paris, ele, de certa forma, isso foi um grande golpe no ego de Freud, que ele, até já idoso, ele se referia a isso como um momento de ruptura entre ele e a universidade e o mundo acadêmico em Viena naquele momento, né? Porque ele teria sido muito mal recebido, ironizado. Um dos professores teria levantado e falado assim: bom, então me traga um caso de histeria masculina, né? Todo mundo sabe que hísteros é o útero, então como é que vai ter? Isso também é polêmico, tem gente que diz que não foi bem assim, mas o fato é que Freud volta com uma série de coisas que eram novidade para ele, pelo menos,
né? E que se confrontava um pouco com o que acontecia em Viena naquele momento. Nessa época, Freud conhece, no laboratório de Brück, ele conhece um outro nome, além de Jean-Martin Charcot, que foi muito importante para o surgimento da psicanálise, que esse sim, talvez, a psicanálise nunca existisse, não fosse esse nome, né? Que foi agora todo mundo sabe quem é Breuer, por causa de um livro que não é um grande livro, mas que é divertido de ler, que é Quando Nietzsche Chorou. Todo mundo escreveu um best-seller, foi assim? Quando Nietzsche Chorou é um livro que conta uma história que nunca aconteceu, né? Mas que, como criação artística é interessante, porque foram contemporâneos, então Nietzsche teria procurado o Dr. Breuer para fazer um tratamento, como eles todos foram contemporâneos, porque a ideia é boa. Mas quem foi Joseph Breuer? Ele, assim como Freud, também dentro daquela burguesia que ascendeu, né, era judeu. E ele, quando ele conhece Freud, ele é, se não me engano, 14 anos mais velho que Freud. Ele, 14 anos, Freud é de 50, faça contas aí, não, 14 anos não. Freud é de 56 e ele é de 42. Né? Quando Freud o conhece, ele já era um médico renomadíssimo em Viena. Breuer, ele foi quem descobriu, por exemplo, os canais semicirculares do ouvido, aqueles que fazem com que a gente tenha equilíbrio. Entendeu? Ele descobriu algumas coisas relacionadas à visão. Ele era um grande cientista. Mas ele resolve, em 1871, ele resolve passar para 77, ele resolve deixar a academia e ser um clínico. E tem uma clientela gigantesca, embora mesmo fora da academia, ele não fazendo pesquisas, né? E Breuer vai então contar, vai ser muito próximo de Freud durante muitos anos. É um benfeitor nessa história de Freud, porque ele dava suporte emocional a Freud. Normalmente Freud vivia em grande penúria, ele dava suporte financeiro a Freud. A verdade é que Freud depois não agiu muito bem com Breuer, né? Eles rompem de uma certa maneira, muito mais por Freud do que por ele. Mas Breuer vai ser um nome fundamental. Por que Breuer vai ser um nome fundamental? Isso eu vou contar para vocês depois que nós tomarmos um café. Novo canal do conhecimento, ETV Biopsique, com Eduardo Ledo. Temas como psiquiatria, psicanálise, psicoterapias e muito mais. Acesse, inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo psíquico. ETV Biopsique, com Eduardo Ledo.